Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 5. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 22. Vamos fazer a leitura da mensagem completa do capítulo inteiro, né? Mas a nossa meditação será a partir do versículo de número 22. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, a mensagem de Deus, né, de Efésios, capítulo número 5, né? Está escrito o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Porque vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas condenai qual seja a vontade mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos repetir. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos fazer a nossa meditação, né? Aqui nessa palavra, a partir do versículo número 22, né? Exatamente onde Deus fala com o homem e a mulher, com o marido e a esposa, a respeito de como devemos andar aqui nesta vida após termos constituído o matrimônio, né? Após o casamento. Vocês vejam bem, mulheres, esposas, vocês vejam bem, homens, maridos, né? Que Deus não está falando nem com o homem nem com a mulher, né? Quando ainda solteiros, quando ainda na casa dos pais, mas sim após o momento em que nós assumimos a responsabilidade de sermos o chefe de uma família, de sermos o arrimo de uma família, e da mesma forma, da mesma sorte também a esposa, né? Eu costumo falar muito, irmãos, sobre como o que representa o homem num lar, o pai, né? O marido, o que representa a mulher num lar, né? A esposa, a mãe, né? O homem, né? Vocês podem observar, prestar atenção, vocês de um modo geral, né? Todos que estão me ouvindo, que estão me vendo nesta mensagem, vocês podem prestar atenção. Todas as casas onde existe o pai e a mãe vivos, né? Onde são o pai e a mãe homens honestos, honrados, trabalhadores e temente a Deus, tanto o pai quanto a mãe, né? E aí vem os filhos, né? Tem ali quantos filhos tiverem o casal, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até mais às vezes, né? Vocês podem observar, né? O pai na casa, né? A mãe na casa representa, ela simboliza o amor, né? E o pai representa e simboliza a ordem e a decência. Casa onde é governada só pelo pai ou só pela mãe, vocês podem observar que não é a mesma coisa. Ainda quando é só pelo pai, às vezes é bem rústico a coisa, né? Não há muito laceio, né? Mas a ordem e a decência. Agora, quando é só pela mãe, pelo excesso de amor que a mãe tem pelos filhos, eu não diria que é excesso, não. É um amor dado por Deus, é um amor assim muito grande. Deus, o próprio Deus falou isso e comparou, né? Que somente Ele tem pelos filhos um amor maior do que a mãe, né? Deus disse, né, lá em Isaías 49:15, né? Pode uma mãe abandonar o filho, pode uma mãe não se compadecer do filho que cria, do filho do seu ventre, do filho que amamentasse, né? Deus lançou, né, esse questionamento em forma de interrogação. Pode uma mãe não se compadecer do filho que cria, do filho do seu ventre, do filho que amamentasse, ou que amamentasse? Né? E ele continua dizendo, ainda que essa se esqueceste, eu todavia não me esquecerei de ti.
E aqui Deus fala conosco, irmãos. Fala com o homem e a mulher que se contraem em casamento. Né? Quando se constitui um lar, os dois juntos, um homem e uma mulher. Né? Quando se casam, então ali forma-se um lar, né? Um verdadeiro lar. Né? E quando somos servos e servas de Deus, aí passa a ser um lar cristão. Né? O homem com a mulher, quando se casam, ali constituem-se um matrimônio, forma-se um lar, um novo lar. Né? E quando é um lar cristão, aí fica melhor ainda. Né? É um lar abençoado, temente a Deus, né? Ali onde os filhos são criados na admoestação do Senhor. E o Senhor nos aconselha, nos ensina, nos mostra como devemos fazer para que as coisas vá bem. Né? Infelizmente, os casamentos hoje não duram nada. Né? Exatamente porque não conhecem esta palavra. Né? Ou quando ouve, quando conhece, quando ouça, quando escuta, né? Ali entra num ouvido e sai no outro. Né? Não guardam a palavra de Deus. E o Senhor nos instrui nesta palavra como devemos agir, como devemos andar. Eu diria para todo homem e toda mulher que é bom que você, antes de casar, você homem, é bom que você, antes de casar, você mulher, né, que pretende se casar, construir uma família, construir um lar e ter família, criar filhos, né? É bom que vocês tomem conhecimento desta palavra antes da construção do casamento, né? Porque quando você não estiver casado ainda, está a tempo de você voltar atrás e não aceitar o casamento, desistir do casamento. Né? Tanto o homem quanto a mulher. Se você não tiver essa responsabilidade no seu coração, na sua mente, para poder agir dessa forma, eu digo a vocês, como diz também o apóstolo Paulo, né? É melhor que não se case. O apóstolo Paulo, na sua palavra, em 1 Coríntios 7, diz, né? Palavra de Deus, dada a saída da boca de Paulo, né? Ali dada pelo Espírito Santo do Senhor. Né? Eu gostaria, 1 Coríntios 7, né? Eu gostaria que todos fossem como eu, que ficassem, isto Paulo falando, que ficassem sem mulher. Né? Mas, se não se contém, então que se case. É melhor casar-se do que abrasar-se. Mas eu vos digo que vós tereis tribulação na carne. Né? Então é importante que o homem e a mulher, né, ao tomar a decisão de se casarem, saiba de tudo isso, tenha esse conhecimento, né, e que lute, que se esforce, né, para que realmente se constitui o casamento, né, ali o marido tome a sua esposa, a esposa tome junto com o seu marido, né, e ambos formem-se um lar abençoado por Deus, em obediência à santa palavra de Deus. Porque a família, irmãos, homens e mulheres, né, foi a primeira instituição de Deus. Foi a primeira. Todas as outras vieram depois. Então, o casamento de um homem com uma mulher é de Deus, é dado por Deus. Amém? Então, esse é o espaço para que as bênçãos de Deus desçam e permaneçam sobre nós, as nossas vidas, os nossos lares, as nossas casas, nossas famílias. Né? Efésios, capítulo 5, versículo 22 a seguir, está escrito o seguinte: os deveres domésticos, ou seja, do lar e da família, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Por que a palavra fala dessa forma? Porque a mulher cristã, a mulher que se converte a Cristo, que aceita Jesus, né, é uma mulher abençoada e temente a Deus. E ela na igreja, ela comporta exatamente assim. Mesmo antes do casamento, ainda quando jovem, quando moça solteira, né, ela é uma moça, ela aceita Jesus, vai para a igreja porque ela quer ter uma vida abençoada, quer ter uma vida farta, uma vida abundante, vida transbordante, de amor, paz, de retidão, um lar feliz, quer ser feliz, quer ser abençoada por Deus, quer ter um marido preparado por Deus dentro da igreja, ser um homem honesto, honrado,
temente a Deus, que seja um varão valoroso, um varão que realmente a ama e a respeite como sua esposa, como parte dela, como diz a palavra de Deus. Não são mais dois, agora ambos são uma só carne, diz a santa palavra de Deus. Então a moça sonha com isso e ela obedece a Deus ali na igreja. Ela anda nos caminhos do Senhor de acordo com a palavra de Deus. Eu estou dirigindo igreja, irmãos, desde 2006 eu estou dirigindo igreja, no finalzinho de 2006, nunca mais deixei de dirigir igreja e conheço como as mulheres têm andado nos caminhos do Senhor, sobre a minha direção, né? Eu conheço, tenho andado com retidão, tem sido irmãs valorosas, irmãs extraordinárias, irmãs maravilhosas, obedientes a Deus, temente a Deus, mulheres virtuosas, como diz a palavra de Deus, né? Eu não conheci nenhuma irmã rebelde, nenhuma delas, nem as que já tinha quando eu cheguei, nem as que aceitaram Jesus depois quando eu já comigo, quando foi batizada já no meu tempo, na minha época, né? na minha gestão, né? Não conheci. Todas elas, mulheres valorosas, temente a Deus, né? Mulheres abençoadas, virtuosas, né? Andando nos caminhos do Senhor com retidão, né? E a palavra exorta aqui para quando vão se casar, né? Vão constituir um lar, uma família, que isso seja dessa forma, da esposa para com seu marido, né? Daqui a pouquinho vamos chegar na parte do marido para com a esposa, mas por enquanto estamos falando da esposa para com o marido, né? Então a mulher tem que saber disso antes do casamento. Se você fala, eu vou casar, eu vou fazer o que eu quero, vou aonde eu quiser, não vou dar satisfação, vou sair com quem eu quiser, então é melhor que você não case. Desista antes do casamento, irmã. Você vai fazer o homem sofrer à toa por nada, em troca de nada. Você vai jogar no lamaçal do pecado, da prostituição, do adultério. Você vai estar entrando nisso e ele também. Ambos vão estar sendo lançados no fogo do inferno no futuro e tendo uma vida totalmente arrebentada, destroçada, um lar desonrado. Então não se case, irmã, não faça isto. Deixa de casar então, se o seu pensamento é esse. Se você acha que você não consegue casar e ser fiel ao seu marido e ser obediente, então desista antes, enquanto é tempo. Não deixa para depois, não. Faça isso agora. A palavra nos ensina, exorta dizendo: os deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Ou seja, se você teme a Deus na sua igreja, você obedece ao seu pastor porque você teme a Deus. Não é porque você teme o seu pastor. O seu pastor você ama e respeita no temor do Senhor, né? Mas você teme a Deus. Então, por que você não vai fazer com o seu marido, se Deus está no céu, né? E por que você não vai fazer com o seu marido que está do seu lado, dividindo com você a mesma casa, o mesmo teto, a mesma cama, comendo na mesma mesa? Então você precisa ter esse temor do Senhor no coração e amar e respeitar o seu marido como ao Senhor, assim diz a santa palavra de Deus, né? E aqui continua dizendo, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né? Ou seja, a mulher virtuosa, temente a Deus, valorosa, ela obedece ao seu marido. Não obedece por submissão, não. Obedece pelo temor do Senhor, por humildade, por reconhecer a sua posição. O marido junto com a mulher, os dois, ambos são uma só carne. Vocês vão ver no vídeo a seguir, né? Eu vou estar falando exatamente como é recíproco, né, este amor de um para com o outro. Então eu peço a vocês que, vou encerrar esse vídeo aqui e vamos já começar o próximo vídeo, que vocês ouçam todos os vídeos até encerrarmos a mensagem de Efésios capítulo 5, para que vocês possam ter um entendimento perfeito. É mútuo esse respeito, essa consideração, essa fidelidade, esse temor a Deus, este amor um para com o outro, para que seja um lar abençoado por Deus e exista paz em nossos corações. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.